A gente viu um debate que tem um tema muito, muito polêmico, que a gente viu lá sobre o pastorado feminino. Bom, eu queria ouvir muito a tua opinião sobre isso, e outro dia a gente vai trazer uma outra pessoa que tem uma opinião oposta também, para que vocês possam, né, entender um pouco de cada lado. Mas eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? A gente vê um posicionamento teu a favor de que esse ministério ele é bíblico, porém não é um ministério que Deus ordenou para uma mulher estar exercendo. Por quê? Então, isso não tem nada a ver com capacidade, isso não tem nada a ver com o fato de menosprezar ou ser uma pessoa machista, porque eu sou mulher. Então, assim, hoje nas igrejas, no escalão mais alto estão os pastores, né? Então, assim, se fosse o caso de em mim haver alguma pretensão pastoral, eu poderia exercer essa função, porque eu creio que os pastores precisam ser pessoas levantadas por Deus, e tem toda uma regra ali, uma norma para que o homem que Deus levanta para pastorear, seja marido de uma só mulher e tudo mais, enfim. Se eu me encaixasse naquele perfil ali hoje, por exemplo, como homem, eu creio que eu estaria apta a pastorear. Não é uma questão de preconceito, é uma questão, se você olhar para a ordem da criação, Deus criou primeiro o homem e mulher, Deus criou o homem para governar e a mulher para auxiliar. Isso não me faz ser inferior ao meu esposo, isso não me faz ser alguém que não tem o mesmo valor que ele. Eu consigo fazer coisas que meu esposo não faz e vice-versa. E nem por isso um vai diminuir o outro. Cada um sabe bem o seu papel, a sua função no corpo de Cristo e também como marido e mulher para ambos se auxiliarem. O homem, ele é diferente da mulher. Eu vejo hoje no feminismo uma gritaria muito grande para dizer que nós somos iguais em todas as áreas. Mas há estudos que comprovam que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Nós temos hormônios diferentes, enfim, por várias coisas. Então, por causa disso, hoje, eu olhando de Gênesis a Apocalipse, eu não estou olhando com um olhar cultural apenas, eu estou olhando com um olhar de que Deus, ele não prescreve, ele não abre respaldo para a mulher estar nessa posição ministerial. Eu posso ser uma missionária, eu posso servir em várias áreas, eu posso trabalhar com várias coisas, mas eu vejo hoje muitas mulheres brigando para exercer essa posição, e eu lembro de Eva. Quando a serpente vem conversar com ela e diz assim, será se realmente Deus disse isso? Será se você comer desse fruto? Será se esse fruto ele vai mesmo te matar? Não, ele vai te abrir os olhos e tu vai ser como Deus. Então eu vejo a serpente hoje tentando muitas mulheres, dizendo assim, por que você não pode ser pastora? Por que você não pode governar na igreja? Porque assim, se eu não tenho um respaldo de Deus para governar a minha família, que a Bíblia diz que a mulher sábia... A casa, né? Sim, a minha casa, a minha família. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, ela não governa a casa. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Então, assim, na Bíblia nós temos toda a definição do que é verdadeiramente o ministério pastoral. É para homens cristãos qualificados e levantados por Deus. Isso não é preconceito, isso não é inferiorizar a mulher, isso é simplesmente saber que eu tenho um papel, meu esposo tem outro. E Deus é glorificado na diferença. Deus é glorificado nessa essência que eu tenho, por exemplo, para lidar com pessoas, com o público, e que meu esposo não tem, ele prefere ficar nos bastidores. Por exemplo, ontem perguntaram se meu esposo não se sentia inferiorizado por isso. Ele disse, não, de maneira alguma, cada um de nós temos um papel. E se a minha mulher se sobressai nessa área, que bênção, porque ela sendo honrada, também estou sendo. Né? Então, assim, a mulher tem que entender que o fato dela não ser pastora não está inferiorizando ela. Deus está nos preservando de nos desgastar desnecessariamente. E aí as pessoas, quando olham para alguns textos da Bíblia, eles dizem assim, mas para Deus não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher. Sim, para Deus não há diferença, mas aquilo ali se trata da salvação. Aquele texto se trata em específico da salvação. Para a salvação não tem homem, não tem mulher, não tem estrangeiro, não tem escravo, porque para Deus somos todos iguais. E pregar é diferente de pastorear? Para a salvação. Então, assim, pregar hoje, o que é pregar? Pregar é transmitir uma mensagem. Quando eu estou transmitindo uma mensagem de Deus, eu estou sendo uma missionária, eu estou sendo uma pregadora, eu estou sendo uma mensageira, eu estou sendo uma missionária. Pregar, o pregador que chega hoje numa igreja, qual é a sua igreja? Arca Ministério. Arca Ministério. Eu congrego na Assembleia de Deus. Um pregador chega na minha igreja, na sua igreja, ele vem convidado por alguém. Esse pregador vem para pregar uma palavra que às vezes já foi passado um tema, há uma necessidade, há um congresso, há um seminário, uma conferência. Então ele chega, ele prega e ele retorna. Ele vai pregar na igreja com a autoridade de Deus, mas não com a autoridade pastoral. O pastor, ele celebra ordenanças, o pastor, ele celebra ceia, o pastor disciplina. Isso é uma função de autoridade.
quando Jesus fala ao anjo das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse, ele se refere ao pastor. Porque o pastor é uma função de serviço, mas também é uma função de autoridade. Ele está ali na igreja para ser honrado, para ser respeitado, para aconselhar, porque não é todo mundo na igreja que você se aconselha. Quando você pensa em aconselhamento na igreja, você já se remete ao pastor, ou então alguém que foi designado por ele para fazer isso. Então, assim, as mulheres podem pregar? Podem aconselhar? Devem. Paulo vai dizer a Tito que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. E eu não vejo na igreja muitas mulheres brigando, disputando esse cargo de ensinamento, de bastidor, de sentar com uma moça que acabou de casar e dizer, vamos conversar aqui, olha, você precisa honrar seu esposo, você precisa ter paciência com ele quando ele estiver naqueles dias de estresse, quando ele chegar do serviço estressado, não é hora de você chegar e expor problemas que aconteceram, tenha sabedoria, o fato de você servir teu marido, trazer um café na cama para ele, eita, já estou enchendo sua bola, viu? O fato de você servir ele, você precisa fazer isso com amor, porque a Bíblia diz que tudo que fazemos aos homens temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor, porque é o Senhor que vai nos recompensar. E isso não nos inferioriza. E vice-versa também. Todo dia meu marido me leva café na cama. Se estivermos em casa, ele vai levar meu café. Isso em bastidores. Isso. Aí sim, isso aí tem que ser falado, uma pausa aqui pequena só para, né, glorificar a Deus aí. Isso é uma bênção, porque Deus é glorificado quando ele faz isso. Deus é glorificado quando eu cuido da minha casa com amor, porque hoje as mulheres que estão disputando o ministério pastoral ou estão brigando por essa função, essa ocupação, né? Demais, né? Só faltam usar, porque a Bíblia não tem como usar muito para respaldar isso, né? Mas só falta usar mesmo socos e pontapés, mas enfim. As mulheres, são mulheres que eu já conversei com várias, já tentei aconselhar, não consigo tirar isso do coração delas, mas se eu as for visitar, a primeira frase que eu escuto, na grande maioria das vezes, quando chego na porta da casa, ela já diz assim, olha, não olha a bagunça que eu estava fazendo da obra, e hoje eu não tive tempo para dobrar a roupa, para cuidar da casa, para lavar aquela pia de louça. E o meu primeiro ministério é a minha casa. Para eu estar aqui hoje com você, eu deixei os meus filhos cada um organizado naquilo que é para eles fazerem em casa, porque a Bíblia diz que uma das qualidades da mulher virtuosa também é delegar funções. Ela delega funções às suas empregadas, a de Provérbios 31. Sim. A mulher virtuosa, ela delega funções para os filhos também, porque quando essa filha casar, ela tem que saber fazer um arroz. Quem é que vai ensinar? É a mulher virtuosa. Deus é glorificado quando eu ensino minha filha a cozinhar. Deus é glorificado quando eu ensino meus filhos a arrumar o guarda-roupa deles. Então tem coisas que as mulheres não têm disputado. E Deus nos criou para sermos esposas, submissas, mães, donas de casa. E se você quiser trabalhar fora, glória a Deus por isso, desde que a sua casa esteja em ordem também. Porque não tem como fazer a obra de Deus lá fora se eu não consigo cuidar da minha casa, que é o primeiro ministério que Deus me deu. Amém. E às vezes a gente preocupa muito com arrumar lá fora e a casa tá uma bagunça. Isso é o quê? Isso é uma vida de aparência. Porque eu quero mostrar para o mundo que eu sou uma coisa que eu não sou.